Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre o Espiritismo. Hoje o tema será o transe mediúnico, uma reflexão retirada da revista O Reformador, do ano de 2014. Boa noite, seja bem-vindo. Autocontrole é o Instagram, não sei a pessoa quem é, mas seja bem-vindo, boa noite. É uma satisfação a gente poder conversar um pouquinho. Só lembrando que essa live vai ficar salva mais tarde no Instagram, no IGTV, e também no canal Espírita, Reflexão Espírita, um canal do YouTube que a gente criou para colocar lá as lives, para que as pessoas que não têm rede social possam acompanhar também. Algumas pessoas solicitaram que estivesse nesse lugar. Então, boa noite, Juliana Freitas, é um prazer estar com você. A gente hoje poder conversar um pouquinho sobre o transe mediúnico, né? Então, é um texto que a gente vai ler alguns parágrafos e comentar e trazer um pouco da reflexão da gente, da experiência, sobre o que seria o transe mediúnico. Boa noite, Maria Elisângela, é uma satisfação estar com você. Semanalmente a gente está aqui conversando um pouquinho e aprendendo juntos com a doutrina espírita. Quem quiser dar opinião, quem quiser fazer algum comentário, fazer perguntas, fique à vontade. Pois bem, então a gente tirou um pequeno texto, alguns parágrafos pequenos da revista O Reformador, né, de 2014, uma revista espírita, que trata desse transe mediúnico, retirado de diversas fontes, né? A primeira fonte que ela tira da própria definição da psicologia: o transe mediúnico é um estado afim do sono ou de alteração da consciência marcado por reduzida sensibilidade a estímulos, perda ou alteração do conhecimento do que sucede à volta e substituição da atividade voluntária pela automática, né? Uma definição longa, mas o transe é um estado alterado de consciência. Existem vários tipos de transe. Vocês estão ouvindo aí meus cachorros latindo. Eu tenho 4 cães, eles adoram participar da live de alguma maneira. Boa noite, meu amigo Nascimento. Boa noite, Sensei. É um prazer estar com você aqui. Então, o transe ele é um estado alterado de consciência. As pessoas que estão em transe estão, de alguma maneira, com a consciência alterada, né? Não existe somente o transe mediúnico, existem transes que a pessoa altera a consciência por motivos diferentes, né? Por motivos biológicos, talvez por problemas de insulina, ou talvez por pessoa que tem algum tipo de pancada na cabeça, né? A pessoa tem um trauma físico, e isso pode realmente provocar uma alteração da consciência. Mas a pessoa que está no estado de abstração, no estado de exaltação, que se sente transportado para fora de si mesmo, ou se sente sensível de alguma maneira e que tem uma relação com a transcendência. Então, muitas pessoas relatam que estarem em transe, então elas muitas vezes percebem situações diferentes em relação a si mesmo, ao seu corpo, e a estar fora disso, né? Então, para os espíritas, o transe é um estado especial entre a vigília e o sono. A pessoa nem está dormindo e nem está acordada, ela está no meio termo, e isso aí a pessoa consegue acessar o seu subconsciente. E nesse momento, né, a pessoa, às vezes, por exemplo, alguns pajés entram em transe, algumas pessoas de alguns grupos religiosos e filosóficos entram em transe ao ingerir uma determinada substância, né? E aí ao ingerir essa substância, ela entra em transe e acessa determinados aspectos da sua personalidade, do seu subconsciente, que não estariam acessíveis se a pessoa estivesse no estado de vigília normal. Uma pessoa, por exemplo, que entra no estado de meditação profunda também, ela poderia entrar em transe. Ou seja, é um estado alterado de consciência que não pertence apenas à mediunidade e ao espiritismo, que está presente em outras situações biológicas, em termos de acidentes que a pessoa possa sofrer e que possa alterar a consciência. O interessante disso é que varia ao infinito, né? As pessoas vão relatar coisas diferentes, né? A pessoa poderá ter 10 transes e em cada transe ela ter uma vivência diferente em relação ao que ela teve naquele momento ali, né? Eu me lembro de um caso que eu tinha 16 anos, 17 anos, indo para a escola, voltando da escola à noite, dava noite, e passei por uma igreja evangélica, né? Então, quando eu cheguei na porta,
Me chamou muita atenção o barulho que faziam lá dentro, e eu fui até a porta e vi as pessoas ali, sabe, prostradas no chão, vi gente de joelhos, vi gente orando em pé e fazendo... E havia um círculo, né, de várias mulheres, e eu fui me aproximando ali, e dentro desse círculo tinha uma mocinha da minha idade mais ou menos, que ela fazia movimentos, ela estava em transe, dava para perceber, os olhos dela reviravam, ela estava em movimentos girando em torno de si mesmo, e pelo que eu entendi, homens não podiam entrar naquele círculo, todos os homens estavam lá de fora, o círculo era formado por mulheres, e a gente via ali movimentos, girava e parecia que não tinha controle sobre o próprio corpo, não sei porquê, mas eu me aproximei e o círculo se abriu e eu entrei no círculo, né? Então, assim, eu não sei se pelo fato de ser um estrangeiro naquele espaço, eles querendo, às vezes, trazer mais pessoas para o círculo de conhecimento deles, né, da vivência da religião deles. Eu só sei que, pelo que eu entendi, não podia entrar homem ali e eu entrei. E eu fiquei realmente... eu acho que eu também entrei em transe, eu não sei porque eu fiquei completamente hipnotizado pelo movimento dela e ela fazia os movimentos. Isso durou alguns minutos, eu não faço ideia de quanto tempo foi, se foi meia hora, 10 minutos, uma hora. E eu fiquei naquele espaço ali e parece que o transe dela me contagiou. É interessante isso. Em algumas religiões, esse estado, né, chamado catártico, né, algumas pessoas conseguem transmitir, de certa maneira, essa sensação para outras pessoas que também entram em transe. E depois que eu me toquei de onde eu estava, eu fiquei com vergonha porque eu estava num ambiente que não era o meu, que eu nunca tinha entrado. Passava ali frequentemente em frente àquela igreja. Não conhecia o espiritismo, eu só tinha 17 anos, 16, e em algum momento eu saí, né, dessa situação, eu me toquei onde eu estava. Então, no momento que eu coloquei os pés na igreja, eu não tinha mais noção da igreja, de mim mesmo, e ao entrar nesse espaço, eu entrei na mesma onda, né, de pensamento, de sintonia dessa moça, e possivelmente entrei em transe. Eu não sei se fiz o que ela fez, não sei se repeti o que ela estava fazendo, eu tenho consciência que não. Mas eu não sei o que as pessoas estavam vendo, eu só sei que eu me via tranquilamente, calmamente, apenas observava a pessoa e não sabia por que ela estava fazendo aquilo, também não sabia por que eu observava. Então isso necessariamente, né, tem uma ligação nesse caso com a mediunidade. A mediunidade não é uma coisa somente do espiritismo, está presente em todas as religiões. As pessoas chamam isso do que quiserem, e esse momento em que a pessoa entra em contato com o seu eu mais profundo, ou então ela entra em contato com o universo inteiro, a gente chama esse espaço de transe, porque é um estado alterado de consciência. Para algumas pessoas, né, os membros, a pessoa quando entra em transe muitas vezes tem a sensação que os membros cresceram, que as mãos estão maiores, que os pés estão maiores, que a cabeça da pessoa está maior, que o corpo da pessoa está gigante, como a pessoa tivesse engordado 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos, a pessoa se sente enorme. Algumas pessoas às vezes sentem o contrário, se sentem minúsculas, se sentem muito pequenininhas, como se suas mãos encolhessem, como se seus pés encolhessem, como se o tronco tivesse do mesmo tamanho, mas a cabeça tivesse encolhido. Então, assim, há uma série de situações que faz a pessoa entrar nesse transe e começar a perceber que está em transe. Muitas vezes a pessoa não percebe que está em transe, ela está vivenciando, ela está no que chama de flow, ou seja, no fluxo, naquele momento, e ela não está tendo uma consciência absoluta do que ela está vivenciando, né? Esse transe, ele, às vezes ele é parcial, ele é total, ele é profundo, ele é superficial, isso varia muito. E essa sensação às vezes também de que as paredes desapareceram, de que a sala ficou maior, de que o espaço onde você está, ele se encontra maior do que realmente ele é, né? Então esse transe, quando ele é muito profundo, a pessoa tem um total alheamento, né? Uma dissociação de si mesmo, ela não se percebe mais enquanto corpo físico, ela se sente algo totalmente espiritual e não tem mais a consciência do próprio organismo. Ela fica num estado como se ela fosse realmente espírito. E isso altera. Às vezes, em um segundo, você percebe o seu organismo, você percebe o seu corpo, percebe o espaço onde você se encontra, e no segundo seguinte você já não percebe mais nada disso. Você tem uma sensação de que está flutuando e que esse espaço sumiu, que essas paredes sumiram, que o meu corpo não existe. Aí daqui a pouco isso tudo volta de novo, ou seja, há uma alteração, uma alternância entre esse momento. Isso é relatado por muitos médiuns, né? E as pessoas variam muito isso, né? Isso também depende. Por exemplo, você está numa reunião mediúnica e numa reunião você tem um transe total, absoluto, você sente tudo aquilo, todos esses que a gente chama de transe profundo, e aí numa outra reunião, na semana seguinte ou no dia seguinte, você vem
e de repente não tem nada disso, é um transe muito superficial, e isso independe do espírito que vai se comunicar com você, ou também daquela percepção espiritual que você tem. Lembrar que mediunidade, o médium ele é um intermediário entre o espírito e os homens encarnados. Então, o paranormal não é esse intermediário, ele simplesmente tem um contato direto com realidades diferentes. No momento que o médium ele transmite o pensamento, o sentimento, as informações dos espíritos para os homens, então a gente chama isso de médium. Quer dizer, Allan Kardec definiu o médium como um intermediário, como alguém que é um intérprete da vontade, do pensamento, né, dos espíritos. Um paranormal não é isso, a gente fez uma live falando sobre isso outro dia, não há interferência dos espíritos, ele tem percepções do futuro e do passado, e isso muitas vezes em transe. Então o transe, ele não precisa acontecer para que a pessoa esteja em estado de silêncio, de meditação, para que aquilo aconteça. Claro que se você estiver, digamos agora, aqui em minha casa, eu fecho os olhos, eu respiro profundamente, eu procuro relaxar, sabe, concentrar na minha respiração, esquecer todo mundo lá fora, todos os problemas que existem, as pessoas, isso aí vai ajudar a entrar em transe. Mais facilmente a pessoa entra em transe. Porém, há relatos de pessoas, eu mesmo já vi, de pessoas que do nada elas entram em transe, né? Às vezes a pessoa está na escola, já tive alunos e alunas que entraram em transe na sala de aula. Algumas vezes foram transes mediúnicos, outras vezes as pessoas tinham, às vezes, o que a gente chama de surto, né? E aí esse surto surto de um problema, de um transtorno mental, e o que levava a pessoa a acreditar que a pessoa estava em transe, ou seja, a pessoa estava com um estado alterado de consciência. Então a gente tem que diferenciar uma coisa da outra, e muitas vezes eu presenciei isso, tanto na escola, no centro espírita, às vezes na rua, de pessoas entrarem nesse estado de transe, né? Ficarem às vezes catatônicas, e quando você conversa com essas pessoas, às vezes respondem como se fosse outra pessoa, às vezes como ela mesma, ou começam a falar de realidades ou de histórias que estão além delas ou do pensamento delas. Isso é bastante comum. Então, o comum é que o transe aconteça em um ambiente onde há um estudo mediúnico, onde há um controle sobre isso, para que a pessoa ela consiga ter, por assim dizer, o aproveitamento dessa faculdade e o aproveitamento desse momento que a pessoa está. Então, o médium intuitivo, ele simplesmente recebe o pensamento do espírito comunicante, e isso acontece no estado de transe. Então, isso é uma frase que tem no livro dos médiuns, está aqui citado na revista O Reformador, e que faz a gente pensar. Então, o médium inconsciente e o médium intuitivo. A gente vai falar mais detalhes um outro dia isso, mas o médium inconsciente é aquele que ele entra total transe, e ele não sabe o que está acontecendo. Quando ele volta do transe, as pessoas dizem, olha, você disse isso. Ele diz, não, nem lembro de ter dito isso. E a pessoa não lembra do que aconteceu. Todo mundo quer ser esse tipo de médium, sabe? Porque tira da gente a responsabilidade, a gente tem certeza de que não é a gente, porque a gente não lembra de nada do que aconteceu, porque a gente entrou num estado de transe muito profundo. Isso é o que muitos médiuns, né, principalmente médiuns novatos, médiuns iniciantes, desejam. Os médiuns mais comuns são chamados médiuns intuitivos. São aqueles que têm uma ideia que vem na sua cabeça e que a pessoa vai desenvolvendo. Olha, de repente você começa a falar de um tema, digamos um tema filosófico, de um tema científico, ou um tema moral, você começa a falar de ética, por exemplo, e começa a vir umas ideias que você não sabe de onde veio, e você começa a escrever ou a falar sobre elas. Então esse é o chamado médium intuitivo. E esse transe que vai se aprofundando à medida que você vai entrando em contato com essas ideias ou com esse espírito, vai ficando mais profundo, e a pessoa, sabe, vai perdendo essa noção de si mesmo, ficando alheio a si. Quando a pessoa é um médium chamado médium inconsciente, ela entra em transe e ela não sabe mais quem é ela, sabe o que ela está dizendo, o que ela está fazendo. Quando ela retorna, as pessoas relatam para ela, olha, tu fez isso, tu ficou em pé, tu ficou numa perna só, tu falou isso, tu gritou, não sei o que. A pessoa diz, nossa, eu não fiz isso não. Bom, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso em outra live, sobre esses tipos de mediunidade, mas o transe mais profundo ele é mais apropriado para isso. Uma pessoa em estado sonâmbulo ou sonambúlico, né? Essa pessoa ela está num estado em que o transe é muito profundo e ela não tem noção de si mesmo. Já tive pessoas da minha família que eram sonâmbulas, a gente já falou um pouco isso em outra live, mas que a pessoa chegava na sala, né? Um irmão meu, e ele ficava lá em pé olhando pra gente, e a gente sabia que ele queria ir ao banheiro fazer xixi, então a gente só conduzia ele até o banheiro, aí ele urinava e conduzíamos de volta
para o quarto, ele deitava, no outro dia ele perguntava, ele não lembrava de nada. Você estava em um estado, né, de transe, que era o transe sonambúlico, e que fazia a pessoa ficar nessa situação. A Juliana fala assim: a tremedeira que acontece antes, a gente consegue controlar com o tempo ou é natural com o tempo diminui? Né? E a Elisângela diz assim: eu não lembro, muito raro eu lembrar de algo. Bom, os sintomas do transe, eles variam infinito. Quanto mais a gente desenvolve a maturidade em torno de utilizar a mediunidade, mais fácil fica controlar essa situação, né? Assim, algumas, por exemplo, a tremedeira, ou a pessoa ficar suando muito, ou a pessoa ficar com as mãos frias, ou a pessoa ficar bocejando muito, abrindo a boca. Isso com o tempo você vai controlando mais. Alguns sintomas desse transe, eles não vão cessar nunca, né? Eu me lembro de um médium que falava, que ele era médium psicógrafo, que ele sentia como se tivesse uma barra de ferro entrando no braço dele. Quando ele começava a sentir essa sensação no braço, ele começava a entender que alguma comunicação estava chegando, algum espírito estava querendo comunicar. É como se fosse um termômetro nesse local aqui. Então nunca deixava de sentir no braço dele, porque ele ia escrever alguma coisa. Obviamente, quando havia uma tremedeira na mão, ele já sabia que era um espírito um pouco atrasado. Porque os espíritos bons, eles trazem uma sensação de alívio, de paz, sabe, de tranquilidade. E os espíritos mais atrasados trazem uma sensação mais febril, mais agitada. Então o transe também tem a ver um pouco com o espírito, né? Então tem a ver com o médium, e o médium ele vai controlar um pouco esses sintomas, né? Tem médios que vão fazer um estardalhaço, vão se contorcer todo, e às vezes o espírito não tem nada disso, a pessoa associa que é o espírito, mas às vezes é porque essas sensações são tão fortes que o médium não sabe que pode controlar, então ele acha que deve dar vazão, que deve deixar acontecer, e não é exatamente isso. Com o tempo ele vai aprendendo a controlar e a sentir o espírito, e sem necessariamente fazer movimentos. Uma das coisas, eu vou trazer outro dia um texto do livro Desobsessão, do espírito André Luiz, que é justamente a pessoa aprender a controlar esses espasmos ou esses exageros. Por exemplo, numa reunião mediúnica a gente não deve bater na mesa, não deve se levantar, não deve ficar falando fora de sua oportunidade. Geralmente na reunião mediúnica tem 2, 3, 4 médiums, outros que também darão comunicação dos espíritos, e não pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Então geralmente tem somente uma pessoa para conversar com esses espíritos, e aí por uma questão de educação, o espírito se aproxima e o médium está ali em contato, já sente a presença dele, já está em transe ali, mas ele está também ouvindo o que está acontecendo, então ele aprende e diz assim: não é minha hora. Quando a pessoa que é responsável por conversar, que a gente chama de médium esclarecedor, em alguns lugares chamam de doutrinador, ele se aproxima do médium, então ele diz: meu irmão quer dizer alguma coisa? Então o médium entendeu que é hora de deixar aquele espírito falar. O espírito não vai embora não, ele vai ficar por ali. O que vai acontecer é que às vezes essa comunicação ela vai e volta, essa ligação vai e volta. Às vezes a pessoa sente no início da reunião o corpo crescendo, ficando diferente, e depois vai voltando ao normal. Aí você acha que o espírito foi embora, que tudo foi-se embora, que não vai mais voltar. E quando aquela pessoa que vai conduzir a reunião se aproxima do médium e começa a falar com o espírito, que ele sabe que o espírito está ali, ele percebe por algumas coisas que o médium fez durante aquele processo, né, um movimento físico, alguma coisa, aí o espírito volta de novo, aquela sensação volta de novo. Quer dizer, o espírito estava o tempo todo ali, mas aquela comunicação é que foi levemente interrompida. Então ele volta, se o médium se concentrar, aprender a se concentrar na sua respiração, relaxar, se acalmar, e aí o transe mediúnico volta, e aí esse espírito pode dar a sua comunicação, seja escrevendo, seja falando, seja fazendo alguma coisa. É muito comum no início, quando os médiuns são médiuns iniciantes, pelo menos nas reuniões espíritas, eles começarem a falar coisas assim, que vem muito longe, sabe? Estou com frio, e não sabem dizer muito mais do que isso, ou então estou com calor, ou então estou me sentindo num lugar apertado. E ele não consegue falar porque o médium, sendo iniciante, ele não está aprendendo a filtrar essas ideias que estão chegando. E como ele muitas vezes não é um médium 100% inconsciente, ele fica ali meio que intuitivo, ouvindo uma ideia que vem, uma frase que vem solta, uma sensação que ele tem, um pensamento, e muitas vezes ele sente que como são coisas do seu próprio transe, mas ele confunde com coisas que o espírito está sentindo. Então às vezes acontece isso, né?
Às vezes o transe é toda essa sensação que o corpo está ali e o médium acha que isso tem a ver com o espírito. E às vezes não, é somente elemento do transe. E não do espírito. O espírito está tranquilo, o espírito às vezes chegou lá, não, eu estou só passando por aqui, eu sou um amigo, vim dar um oi para vocês, se precisarem de mim eu estou lá ajudando vocês em casa e tal. E aí o médium, ele sente essas contorções, porque são próprias do transe dele, que é bem característico dele, e ele acredita que pelo fato, né, de estar sentindo isso, é que então o espírito está sentindo. Então a gente chama isso de animismo, né? O espírito, como o médium, começa a achar que aquilo que ele está sentindo é do espírito e começa a transmitir como se fosse do espírito. O espírito está sentindo uma agonia, um mal-estar, não sei o quê. E às vezes é do médium. Como é que a gente sabe? Com o tempo, o médium ele vai desenvolvendo com a utilização e vai percebendo quando é ele e quando é o espírito. Isso leva tempo. Isso não acontece em uma semana, um mês, não. Isso vai levar tempo, anos às vezes, de preparação, em média 1 ano, se a pessoa frequenta pelo menos uma vez por semana uma reunião mediúnica, mas não existe um tempo certo, pode ser 6 meses, pode ser 2 anos, porque vai depender muito de cada estudante, né? Porque estudar a mediunidade não é somente ficar na reunião mediúnica recebendo espírito, você tem que ler a respeito, você tem que conversar com outras pessoas, trocar experiências, e dizer, quer dizer que isso é assim, é normal? Quer dizer, tem muito médium que boceja muito, quer dizer, umas energias que vão chegando que causam uma sensação de sono, porque a pessoa está começando a entrar num estado de transe e fica bocejando, fica abrindo a boca. Não necessariamente não vai passar muito disso não, mas às vezes vai intensificando. Quando você está num ambiente como, por exemplo, no seu trabalho, você começa a bocejar muito e não sabe porquê, e você é médium, então você já pode começar a prestar atenção. Será que eu estou aqui num transezinho muito leve, está chegando alguma coisa, alguma informação dos espíritos, ou eu estou percebendo alguma coisa ao redor? Então isso pode ser. Bom, pode ser que você esteja com sono também, porque dormiu mal à noite, ou porque teve um pesadelo, alguma coisa assim. Então você tem que diferenciar quando sou eu, quando são os espíritos, né? Quando sou eu, quando é o meu estado normal, do meu estado, sei lá, é ocasional, em decorrência de eu não ter conseguido dormir bem, por alguma situação desse tipo. Então o transe, ele faz a gente ter uma sensação de mudança de perspectiva muitas vezes. Você se vê aqui e se vê ali do outro lado da sala. Você está aqui e está ali do outro lado. Você está vendo, né, a si mesmo muitas vezes. E aí você está nesse estado, às vezes, de transe e que você percebe de um fenômeno de dissociação, onde você vê a si mesmo, onde você vê o ambiente de maneira diferente. E isso leva um tempo para que a pessoa possa entender. A Maria de Anjos diz assim, eu não lembro, muito raro eu lembrar de algo. Ora, mesmo a gente não lembrando, durante o transe, a gente tem consciência do que está acontecendo e é capaz de controlar o espírito. O espírito quer falar um palavrão, você deixa ele falar se você quiser. O espírito quer bater palma, você deixa ele bater palma se você quiser. O espírito quer levantar e caminhar, você bate palma se você quiser, ou você caminha se quiser. Então tem espírito que quando ele chega no lugar, às vezes o médium está no lugar e tem uma sensação louca de que tem que levantar e sair dali, quer ir embora. Sabe, às vezes você chega num centro espírita, às vezes você chega num local qualquer e você tem uma vontade louca de ir embora. Você não sabe porquê, mas tem aquela vontade de ir embora. Então muitas vezes é esse contato que você tem com o espírito. O espírito é quem quer ir embora e você interpreta como sendo você mesmo. Por isso que uma das primeiras coisas que se aprende com a mediunidade é descobrir quando sou eu e quando são os outros. Esses outros são os espíritos. Ou são as pessoas no ambiente com quem eu me encontro, com quem eu estou em sintonia, que podem nem estar naquele ambiente, naquele momento, estar distante, mas que estão por algum motivo pensando em nós, sintonizando conosco. Essa sensação ela vai embora depois de um tempo, de querer ir embora, de querer sair, e você sente paz, porque o espírito, às vezes, ele é trazido para aquele ambiente, e ele às vezes não quer estar ali, mas ele foi constrangido a estar ali por alguma situação que é para o benefício dele. O espírito ele pode ser trazido às vezes, tipo uma pessoa que é dependente químico e não quer ir de jeito nenhum para fazer um tratamento, e hoje o Estado muitas vezes obriga a pessoa a ir, para o tratamento, ou então a família obriga para o tratamento, porque é em benefício dele, tira o livre-arbítrio daquela pessoa, porque aquela pessoa provisoriamente está sem livre-arbítrio devido à utilização de narcóticos, de entorpecentes que não permitem que ele tome uma decisão razoável. Isso é uma discussão ética muito, muito profunda, sobre isso de internação à força. Isso acontece um pouco com os espíritos. Às vezes o espírito chega dormindo no ambiente da reunião, porque ele é trazido em benefício dele. No ambiente da reunião ele é acordado. Aí ele percebe onde ele está e ele tem a vontade de ir embora,
mas se sente constrangido a ficar um pouquinho. Não, fica um pouquinho aí que tem que conversar aqui. E aí, muitas vezes o espírito diz, eu não quero estar aqui, me solte, me desamarre, porque ele está não amarrado, preso fisicamente, mas ele se sente constrangido a estar por energias que ele não percebe, já que ele é espírito atrasado e os espíritos superiores têm a capacidade de causar um entorpecimento no espírito para que ele não consiga sair, já que é em benefício dele ou de pessoas que ele está perseguindo, que ele está de alguma maneira obsidiando. O transe pode ser superficial ou profundo, e entre um e outro, né, entre um e outro extremo, há uma graduação quase infinita, são os transes parciais. Então tem gente que entra num transe muito leve, muitos médiuns entram nesse transe muito leve em ambientes, talvez assim num lugar assim conversando com amigos, sabe? Aí começa a falar de um tema lá qualquer, aí se empolga, daqui a pouco ele não sabe mais nem o que ele está falando, e começa porque um espírito toma de conta dele, e ele começa a falar de uma coisa, daqui a pouco ele percebe que ele está falando de coisas que ele não tem conhecimento, que estão além do conhecimento dele. Então aí ele vai e corta, porque ele se apercebeu do transe. Aí daqui a pouco ele volta a falar e entra novamente nesse fluxo, nessa inspiração de ficar falando, e isso às vezes é um transe muito leve que vai se aprofundando. E as pessoas, nossa, mas às vezes a voz da pessoa muda, né? A pessoa está fazendo uma palestra ou falando com as pessoas, a voz fica grave, a voz fica aguda, a voz fica diferente. E a pessoa que está falando não percebe, mas as outras pessoas percebem, porque ela entrou no estado de transe, que pode ser do mais profundo, né, ao mais leve, do mais leve ao mais profundo. Então a mensagem mediúnica realmente alcança a consciência do médium quando o transe é muito profundo. Então muitas vezes ele não lembra de quase nada, e às vezes é assim, você teve reunião hoje, participou, então teve um momento lá no seu trabalho, algum lugar assim que você falou, você não lembra de nada, mas ao longo dos dias você vai lembrando de coisas soltas, de imagens soltas, de frases soltas, que você não sabe muito bem de onde vieram. Depois as pessoas dizem, não, mas essa frase aí tu falou quando estava mediunizado, foi o espírito que falou. Aí eu estou lembrando de alguma coisa assim. Quer dizer, fica aquelas coisas meio que vindo em flashes. Por quê? Porque você estava consciente, olhando para o espírito, vendo e controlando o que ele estava dizendo. Não permitindo que ele diga tudo que ele queira, porque pode ser um espírito muito atrasado, que vai falar muita bobagem, ou resumindo o que o espírito está tentando dizer, traduzindo o que o espírito às vezes não sabe. Olha, tem dia que eu não sei o que estou sentindo, tem dia que a gente está assim meio borocochô, como diz, né? Não sei o que eu estou sentindo, uma angústia, um aperto no peito. Eu não sei bem explicar o que é não. O espírito é um ser humano que morreu. E ele também, tem hora que ele não sabe o que ele está sentindo, só sabe que não está sentindo bem. E ele fica tentando falar e o médium às vezes consegue entender isso e acaba traduzindo essa informação. No transe superficial não há amnésia. Então, quando a gente tem um transe muito superficial, eu estou aqui conversando com vocês, de repente eu tenho meio que em transe, assim, fico falando umas coisas que não tem a ver comigo. E é um transe às vezes bem superficial, mas eu me lembro do que está acontecendo, do que aconteceu. Quando um transe é profundo, acontece muitas vezes uma amnésia, a pessoa não lembra, ela perde a recordação. Com o passar do tempo, a prática mediúnica e a educação da faculdade psíquica, o médium aprende a distinguir as suas ideias das do comunicante desencarnado. Olha, um espírito pode chegar agora e falar algumas coisas para mim, né? E eu traduzir para vocês, que estão dentro do meu nível de conhecimento. Ele pode falar, digamos, de histórias, já que eu sou historiador, ele pode falar de coisas da história das quais eu conheço, mas que das quais eu não pensei durante o dia, eu não tinha nem pensado nisso. Ele falou do Napoleão, falou da Revolução Francesa, e eu não tinha pensado nisso. Ele começa a colocar alguns aspectos disso que eu talvez nunca tinha pensado, mas que não me seriam estranhos, porque são assuntos que estão dentro do meu cérebro, dentro da minha alma. Quer dizer, não é um assunto estranho. E aí como é que eu sei que isso é o espírito ou que sou eu? Então, com o tempo, a pessoa vai aprendendo a diferenciar quando sou eu e quando são os outros, né? E isso acontece muitas vezes durante o transe, do médium duvidar, mas isso está me vendo na cabeça, eu sei. Mas por que está me vindo isso na cabeça nesse momento? Isso não é uma coisa estranha. É diferente quando uma pessoa começa a falar uma coisa ou escreve uma coisa da qual ela não faz ideia, né? Tem médium que escreve de trás para frente, tem médium que escreve de cabeça para baixo, ou aquilo não é um médium psicógrafo. Tem médium que escreve em uma língua estrangeira, em inglês, em francês, que ela nem sabe falar. Então, isso é legal, né? A gente fazer uma coisa da qual a gente tem certeza que não é a gente que está dizendo. Mas não é assim a maioria das vezes. A maioria das vezes é uma coisa muito misturada. É 1% a gente, às vezes é 1% o espírito e 99% nós, médiums.
E às vezes é o contrário, às vezes é 99% espírito e só 1% médium. O ideal seria esse, né? Que a gente conseguisse transmitir 100% a informação do espírito, livre dos nossos preconceitos, das nossas ideias. Mas frequentemente isso vai variando. Às vezes é 50% espírito, 50% eu. E às vezes é mais eu do que o espírito, e às vezes é mais o espírito do que eu. Isso varia. E o transe, ele influencia, porque se eu tiver num sono profundo, num transe profundo, a chance do espírito ser mais ele na comunicação é maior, e ser menos eu, né, vai ser melhor. Então é melhor transmitir o que o pensamento do espírito está dizendo ali, do que propriamente o pensamento que vem de mim, que não seria tão legal assim. Então aqui, o muito comum nos dialogadores, os médiuns esclarecedores, às vezes não percebem a mensagem que vem do médium ou que vem do espírito, que a gente chama de animismo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso um outro dia, mas quando o médium que está conversando, quando aquele médium esclarecedor, aquele doutrinador, aquela pessoa que conversa com os espíritos, seja qual for a linguagem que se utiliza, quando ele está conversando com o espírito, ele percebe que às vezes são ideias que vêm do médium, e às vezes são ideias que vêm do espírito, e aí isso pode causar uma certa confusão, mas ele não vai dizer, ele vai deixar acontecer. E com o tempo, o médium é que vai aprendendo a diferenciar aquilo que é dele e aquilo que é do espírito, e ele vai, dizendo. Quando termina a reunião mediúnica, muitas vezes os médiuns conversam entre si antes de se levantarem da mesa, né? Estão sentados à mesa, dando as comunicações. Quando termina, eles dizem: olha, eu tive essas sensações, o espírito não disse isso, mas eu tive uma sensação, parece que ele morreu queimado. Ele não falou sobre isso, mas eu senti cheiro de queimado vindo do corpo dele. Quer dizer, muitas vezes o médium ele não transmite essas informações, ele tem essas sensações, mas o que importa é que o espírito veio falar, é aquilo que ele disse, então ele só transmitiu aquilo que ele disse, mas essas sensações outras que não foram convenientes na hora de dizer, ele lembra, depois ele diz. E quanto mais for profundo o transe, mais ele poderá sentir mais intensamente essa sensação do corpo estar queimado, ou menos intensamente. Quanto mais leve for o transe, mais suave. Você pode ter essa sensação: nossa, eu não quero me sentir que eu estou queimado, não, né? O espírito morreu queimado, não quero ter essa... Mas isso acontece. Às vezes o médium ele sente mesmo um fogo passando pelo seu corpo, com toda a sensação de estar queimando. É por isso que muita gente acha que está enlouquecendo, porque na verdade é o espírito. E quando esse espírito se desliga do médium, essas sensações ainda permanecem por alguns minutos ou até algumas horas, dependendo do quão ficou ligado com o médium. E aí, à medida que vai se desligando, a pessoa vai saindo do transe lentamente, porque também não sai do transe assim de repente. Isso vai ficando mais leve e a pessoa vai esquecendo. Quando o transe é muito profundo, a pessoa às vezes acorda meio grogue, meio zonzo. Me lembro de um médium que, quando ele terminava as reuniões, ele falava, era muito profunda a ligação entre ele e o espírito falava uma língua estrangeira, falava em espanhol, e quando ele terminava, a gente perguntava o nome dele, ele não sabia, ele fazia bem assim. Ele nem dizia calma, ele só fazia assim, porque ele não sabia mesmo se ele estava falando comigo ou com o espírito ainda. E aí ele dizia assim: quando terminar a reunião, fale comigo coisas tolas do dia a dia, que sabe que a gente vai sair, que vai já fechar o centro espírita, que hoje é terça-feira, quinta-feira, que teve jogo do futebol. Quer dizer, fale coisas triviais para que ele vá se desligando do transe, que ainda está lá. Ele está caminhando no corredor, na sala já, mas ele não está 100% fora do transe. O transe não acontece assim de se romper, como alguém corta um fio e corta a ligação telefônica nela. Demora um pouco. Os transes parciais representam gradações no estado de rebaixamento psíquico. Os médiuns recordam alguns acontecimentos ou trechos da mensagem transmitida pelo comunicante espiritual. Então, o transe é um rebaixamento psíquico. Veja bem, em alguns casos de transe, a pessoa ela tem um rebaixamento psíquico, a mente ela se encolhe ali, ela fica mais nela mesma, esquece do mundo fora, esse processo. E às vezes a alteração da pressão arterial, a pressão sobe, a pressão desce, já se foi medido isso. Tem gente, a gente vai estudar outro dia um caso de transfiguração, em que o peso da pessoa diminui, o peso da pessoa aumenta conforme o espírito que vai se comunicar. Não são todos os médiuns que sentem isso, são médiuns mais raros, mas há esses tipos de casos. Então a pessoa tem esse rebaixamento psíquico quando ela vai lembrando de algumas coisas e vai lembrando de outras. Bom, o que a gente faz se a gente se deparar com uma pessoa que está em transe
e foi chamado assim você para conversar com essa pessoa. Já passei por várias oportunidades, vários momentos dessa situação, né? Eu me lembro de ir no centro espírita certa vez, chegar uma senhora toda amarrada com cordas. Durante a reunião, a gente estava num grupo de estudo, acho que do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do grupo de estudo mediúnico, não lembro bem. E nesse momento, um homem que era o pai da moça, a mulher devia ter uns 30 anos, ela amarrada aos gritos, as roupas rasgadas, e toda amarrada mesmo com corda, né? E aí quando ela chegou lá, que era o presidente do centro espírita, ele disse, desamarre essa mulher. Aí o pai dizia, não, pelo amor de Deus, se a gente fizer isso, ela quebra tudo, ela destrói tudo, ela é muito forte. Aí o presidente do centro disse, olha, ou você desamarra ela, ou então o senhor leva ela embora. Aqui dentro ela não fica amarrada. Aí o pai disse, não, aí o senhor se responsabiliza, ela vai quebrar tudo. Então, quando tirou as cordas, ela ficou calma, ela ficou quieta. Pelo caminho, ela vinha destruir tudo dentro do carro, quebrando, chutando as pessoas. Mas quando colocou dentro do centro espírita, né, enquanto ela estava toda amarrada com cordas, a mulher estava em estado de realmente parecia, dava medo na gente. Tínhamos só umas 20 pessoas lá nesse momento. Acho que a gente não conseguia segurar ela não. E aí quando tirou as cordas, ela ficou sentadinha no chão, calma, só olhando pra gente. E aí o doutrinador, né, o homem que a gente chama de expressão doutrinador, que não é uma palavra muito boa, mas é muito utilizada, né, dá a impressão que você vai forçar alguém a doutrinação, né, quer dizer, impor sobre alguém alguma ideia, mas não é essa a ideia. A ideia é que alguém que comunica, alguém que conversa, por isso que André Luiz usa a expressão médium esclarecedor, e não médium doutrinador, não é uma expressão muito boa, a expressão doutrinador. Mas esse esclarecedor, esse homem se ajoelhou, se abaixou, se acocorou perto dela e começou a olhar nos olhos dela e conversar olho no olho. E eu aprendi muito com isso. Primeira coisa, não toque no médium que está em transe, né? Isso tira a pessoa do transe, em alguns casos. Uma pessoa está ali em transe, chama a atenção da pessoa, então não é uma boa ideia tocar no médium. E se o médium estiver violento, também não é uma boa tocar no médium, porque se ele sente, né, ele está muito confuso, se é ele, se é o espírito, aquela confusão toda. E quando a pessoa é um médium que não tem nenhum tipo de formação em nenhum tipo de corrente espiritualista, seja espiritismo, umbanda, candomblé, seja lá o que for, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, pensa que está louco e muitas vezes pensa que é outra pessoa, então não é uma boa tocar na pessoa, conversar com a pessoa. E não aprofundar o transe, ao contrário, trazer a pessoa para uma conversa normal, natural, que não seja daquele assunto que ela está falando. Ela chegou dizendo que vai matar todo mundo, então não fale de morte. Não fique perguntando quem é a pessoa. Quando o médium está nessa condição de estar quebrando tudo, não é para você estar querendo convencer o espírito a não quebrar. Não é dessa maneira, porque esse médium ele tem que ser estudado, ele tem que estudar, ele tem que aprender a se controlar. O espírito não manda em mim ao ponto de me fazer quebrar as coisas, não. Eu é por não saber disso que dou vazão ao espírito e deixo que ele faça o que ele quiser. Não é assim. Se o espírito quer quebrar, então ele fica dizendo a mim que quer quebrar, eu digo, tudo bem, você pode querer quebrar, mas eu não vou quebrar nada. Ele pode ficar querendo dizer umas coisas lá e eu ficar calado, não dizer. E ele ficar com raiva de mim, e ele cada vez mais ficar querendo me incomodar, porque eu não transmiti o que ele queria dizer. Ele diz, mas o que você queria dizer não me interessa dizer, porque é uma coisa que eu não diria de maneira nenhuma, está além da minha censura, eu não me permite dizer essas palavras que você está dizendo de forma alguma. Então, tem como o médium controlar a si mesmo, só que ele precisa de experiência para isso. O primeiro passo é achar que não pode controlar. Aí você conversa com essa pessoa que está em transe, trazendo ela para fora do transe, conversando sobre coisas tolas do dia a dia, coisas banais, para que ela vá despertando. Eu já relatei aqui o caso de conversar com uma pessoa, com uma jovem, né, que foi chamada numa casa para conversar com uma pessoa que estava em transe, e ela ficava às vezes olhando para o nada e não falava coisa com coisa, e a gente foi conversando, ela foi saindo do transe, levou uns 10 minutos para sair, não foi de repente não. Já teve um outro caso que foi muito mais, eu me lembro de uma senhora, que era uma senhora de seus 65 anos, e ela um dia ela entrou em transe, e ela começou o transe pela manhã, e passou o dia inteiro lá, sentado na cama, fazendo uns movimentos assim, estereotipados, que a gente chama, né? Ela não tem uma noção muito bem, e ficava falando, balbuciando coisas que ninguém entendia. E quando os filhos tentavam deitá-la na cama, não conseguiam, empurravam ela estava firme. Ninguém conseguia deitá-la de maneira nenhuma. E aí eu por ser amigo da família, fui chamado para conversar.
E quando eu sentei do lado dela, né, eu entendi que havia uma presença espiritual ali, que era uma presença do esposo dela, que havia desencarnado. Mas ela entrou em transe e ela não sabia mais como voltar dessa situação, ou não queria voltar, já que ela sentia a presença do marido desencarnado, e isso lhe era muito caro, né? Isso lhe era uma coisa muito desejada, ela não queria mais voltar para a Terra. Né? Allan Kardec fala sobre os estáticos no Livro dos Espíritos. A pessoa às vezes vai para um mundo melhor e está tão gostoso lá que ela não quer voltar. Por que eu vou voltar se está muito agradável aqui no mundo dos espíritos? E aí, aí eu fui conversando com ela, sabe? Mesmo ela não respondendo, falando de coisas do dia a dia, perguntando se ela tinha varrido a casa, como tinha sido, coisas assim bem triviais. E em um certo momento ela foi relaxando, relaxando. E aí, sem tocar nela, coloquei a mão nela assim, na frente como se estivesse empurrando ela assim, sem tocar nela. E ela foi deitando na cama. E aí eu fui conversando com ela, fui acalmando. E ela caiu no sono. Ela parou de ficar balbuciando com os olhos abertos, ficava balbuciando assim, falando qualquer coisinha com os olhos abertos. Ela fechou, se acalmou e ficou em estado total de sono. Ela dormiu. E aí passou um tempo, uma meia hora, ela acordou e não lembrava nada do que tinha acontecido. Então, esse estado de transe dela não iria sair conversando com o espírito. Não iria sair tentando empurrar, mexer nela. Não iria sair essa pessoa simplesmente dando ordens para ela ou expulsando o espírito, como em alguns lugares fazem. Pega um chicote, pega um cinto, pega uma camisa e batem no espírito. O espírito fica mais nervoso ainda, ou mais irritado, ou mais achando graça, vendo aquela situação, que o médium é quem está em trânsito. Então, o médium é que tem esse poder de se controlar, dizer assim, eu vou entrar e vou sair. Só que ele não aprende de uma hora para outra. Isso é uma questão de tempo, de experiência, que vai fazendo. Me lembro de uma vez um amigo nosso contando a história de que ele estava no centro espírita, o dirigente dos estudos mediúnicos, todos os médiuns em transe. O espírito veio, começou a dar comunicação através de uma senhora médium e falou. Depois de um certo tempo, né, o homem que conversava com esses espíritos disse, não, irmão, agora você pode ir. Aí o espírito disse, não, vou ficar aqui, tá tão bom aqui. Ele disse, não, irmão, vai embora, vá com Deus, siga os bons espíritos. Aí o espírito disse, eu não, vou ficar aqui, pronto, ninguém me tira, não sei o que. E o homem continuou conversando, né, através do médium. O médium lá era uma senhora, o médium, e o espírito era um homem, e falava, não vou. Aí o rapaz disse, não vai não. Aí pegou o médium pelo braço, arrastou, botou lá na porta, lá no meio da rua, e fechou a porta. E voltou para a reunião, e deixou o médium na rua. Veja que homem mal preparado, né? Ele expulsou, retirou o médium à força da reunião, colocou no meio da rua e fechou a porta na rua. Passou assim uns 20 minutos, tem alguém batendo na porta. Aí o homem foi lá, né? A pessoa que preparava, que conversava com os espíritos, né? Esse esclarecedor. Abriu, o médium estava todo molhado, estava chovendo, o médium tinha saído do trânsito, estava toda encharcada, a mulher, querendo entrar na reunião de novo. Aí ele entra, agora você pode entrar. O espírito foi-se embora. Quer dizer, que médium mal preparado. Bastava o médium ficar em silêncio, não falar mais nada. Se o espírito quisesse falar, ele ficava em silêncio, não permitia que o espírito se pronunciasse. Ele não iria embora, porque ele não vai, pode ficar o tempo que ele quiser, mas ele não pode mais dar comunicação porque perdeu a vez dele falar. Como acontece em qualquer lugar. Tem gente conversando numa sala, tem 5 pessoas conversando. Não pode falar 5 ao mesmo tempo. Fala um de cada vez. Um fala, tem que ter um comunicador e um receptor. Alguém que, né, lança a ideia e alguém que recebe. E aí vai haver um diálogo. Não pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Então, bastava o médium ficar em silêncio. Mesmo que o espírito ficasse tagarelando, o médium ficava em silêncio. E aí, com o tempo, ele ia entender que ninguém ia dar atenção a ele, ele ia se embora. Ou ia ficar perturbando o médium por mais um dia. Quando o médium não dá atenção, ele acaba indo embora um dia, né? Quer dizer, quando eu digo ir embora, é que essa comunicação, esses laços de contato que permitem o médium escutar ou ver esse espírito, eles vão se afrouxando ao ponto de não haver mais essa sintonia, nessa afinidade. E aí há esse rompimento desse momento, desse laço. E que mal preparado esse homem que conversa com os espíritos, esse esclarecedor, esse dirigente desses estudos, que não se pode fazer isso, não se pode pegar o médium e jogar na rua, não. E a pessoa, se essa pessoa está em transe, nem consegue mais se controlar e sofre um acidente, né? Isso é um absurdo, isso, né? Isso acontece, isso existe em todo lugar, porque em todo lugar tem gente mal preparada, né? Um dia eu comecei a ler a doutrina espírita e também não tinha conhecimentos. Hoje eu acho que estou ali um batente ou dois, mas ainda tem uma escadaria enorme para a gente aprender.
vocês também, todos nós estamos. Por isso que existe a reencarnação, para a gente ir caminhando, subindo esses batentes, esses degraus da vida, e a gente ir aprendendo. Então esse aí com certeza estava no primeiro degrau. Colocar para fora um médium de uma reunião, isso é realmente um absurdo, que não se pode acontecer. Me lembro de uma vez de estar numa reunião, estava numa reunião de estudo de mediunidade, nesse centro espírita, era uma parte teórica, e chegou uma senhora que a gente não sabia quem era, simplesmente a porta estava aberta, ela entrou e sentou. E como a reunião já tinha começado, então a gente continuou discutindo, a gente estava lendo o livro dos médiuns, era só a parte teórica, não tinha nesse dia a parte prática, era só o estudo teórico, então qualquer pessoa podia entrar e sentar e fazer perguntas, era só respondido. Quer dizer, é um estudo que eu acho que é importante que toda casa espírita tenha, que não é para colocar um médium direto numa reunião, na primeira vez que a pessoa vai na casa espírita, mas fazer parte de grupo de estudo teórico. Então essa senhora sentou e ficou assistindo a reunião em silêncio, sem atrapalhar, sem fazer perguntas. Era uma mulher de uns 40 anos, e tudo bem. Lá pelas tantas, depois de uma meia hora, para um carro na porta do centro espírita, um senhor entra com outros dois homens, um senhor de uns 65 a 70 anos, e essa mulher se agarra na cadeira assim de plástico, essas cadeiras de plástico tem braço, e diz, ninguém me tira daqui. E o homem tentando arrastar ela, os outros dois homens tentando levar ela à força, ela os gritos, mal do mundo. Ela entrou em transe nessa hora, a gente via que não era mais ela ficou totalmente tomada, e ninguém me leva e não sei o que, e o homem lá, e todo mundo foi para cima conversar com esse homem, calma, quem é o senhor, o que está acontecendo? E aí a gente entendeu, eu sou o pai dela e vou levá-la. E pelo que se entendeu, ela tinha transtornos mentais e foi ao centro espírita, não era da zona urbana, era da zona rural, e ele contratou um táxi para ir buscá-la, porque ficou sabendo que ela estava ali. Não sei como, porque não tinha nem meia hora que tinha conversado direito a reunião durava só uma hora de estudo, e isso foi um estardalhaço, né? Um problema muito sério, e a gente ficou ali em silêncio, observando o que estava acontecendo, e naquele momento ali eu me afastei um pouco e fiquei olhando de longe. Enquanto todos tentavam acalmar, eu fiquei olhando de longe e fiquei em oração pedindo a Deus que me inspirasse o que fazer. Porque não tinha o que fazer, né? O homem queria levar fora. Depois ele levou com cadeira e tudo, a mulher lá para fora, né? E ela é totalmente, tomada, a gente usa no popular, possuída. A mulher não tinha quem tirasse ela na cadeira. Para conseguir arrancar essa mulher dessa cadeira, foi necessário dois homens muito grandes, muito fortes, que jogaram essa mulher dentro do táxi e foram embora. Nós nunca mais vimos essa mulher. Nunca mais aconteceu. A gente não sabe. Esse homem entrou nesse carro e foi-se embora. E a gente ficou assim, nossa, o que é que aconteceu, né? Então, naquele momento ali, a gente não tinha muito o que fazer, né? Isso acontece em muitos centros espíritas, já ouvi falar de outros lugares também. Parece estranho isso, né? Se a porta estivesse fechada, também não faria diferença, a pessoa ficaria batendo até a gente abrir. A pessoa que não conhecia o espiritismo, a pessoa que não sabia o que estava acontecendo, né? E ela queria um esclarecimento, ela queria um conforto, queria uma paz, queria que se livrar daquilo que ela sentia. Ela podia ter apenas transtornos mentais, ou ela podia apenas ser médium. Ela podia ser os dois, ter transtorno mental e ser médium. Como ela nunca voltou, nem o pai voltou e a gente não tinha nenhuma informação a respeito, nunca mais aconteceu. Eu ainda passei frequentando essa casa espírita durante anos, e essa senhora nunca voltou e nós nunca soubemos quem era aquela mulher, nem o que tinha acontecido, né? Isso acontece, e acontece no dia a dia, acontece no trabalho, acontece na rua, acontece na família da gente, no vizinho, e a gente muitas vezes não sabe o que faz, né? Eu mesmo, é uma coisa bem pessoal, mas eu tive essa experiência quando eu tinha 4 anos de idade, né? Quando eu tinha 4 anos de idade, eu tenho vaga memória disso, mas uma pessoa chegou na nossa casa, um amigo do meu pai, do trabalho, e na frente do meu pai e minha mão, ele simplesmente passou a mão na minha cabeça. Eu me lembro que ele tinha unhas grandes, muito grandes. Pronto, quando esse homem saiu, eu quebrei a casa, né? Eu tinha 4 anos de idade, mas eu derrubei tudo, eu chutei as paredes, eu chutei coisas, eu quebrei tudo, não lembro dessas coisas. Aí minha mãe, em desespero, chamou a vizinha, Dona Carmen, né? Eu digo isso não porque ela já está no mundo espiritual há muitos anos, isso foi há mais de 40 anos atrás, eu era criança, e ela era do candomblé, então ela chegou lá e conversou comigo, eu me acalmei. E aí ela disse à minha mãe, nunca deixe esse menino entrar num centro porque ele é médium e que ele vai incorporar na hora, né? Isso eu cresci ouvindo isso, eu tinha uma vaga lembrança de que isso aconteceu, mas eu entrei num estado de transe profundo, em que eu deixei de ser eu mesmo, né? Se tinha um espírito acompanhando aquele homem, se tinha algum tipo de energia que eu captei naquele momento e que me incomodou, não sei, só sei que naquele momento ali, o que eu sei é que eu entrei em transe, e nesse transe foi um transe profundo, porque eu tenho uma vaga lembrança disso. Além de eu ser muito pequeno, ser uma criança, provavelmente de 4 anos, não tenho nem certeza, pelo lugar que a gente morava, que a gente faz ideia,
mas ao mesmo tempo não tem uma lembrança do que aconteceu exatamente, mas lembro de que alguma coisa diferente aconteceu e que foi na presença dos meus pais. Isso só aconteceu essa vez, nunca mais aconteceu, né? E aí, quando eu conheci o Espiritismo, eu fui começar a estudar sobre isso e entender que nós temos controle. Os Espíritos não fazem o que querem com a gente, que a gente tem a capacidade de dizer não. Se eu posso dizer não a uma pessoa que quer falar comigo e eu não quero, ou que uma pessoa que me liga que eu não quero, então uma pessoa que quer que eu coma uma comida que eu não quero, ou um homem que às vezes exige que uma mulher use uma roupa porque ele é machista e não quer que ela vista aquela roupa. Se a gente pode dizer não ao outro, mesmo que o outro nos agrida, por que a gente não pode dizer aos espíritos, mesmo que os espíritos nos agridam de alguma maneira, com palavras injuriosas ou com mal-estar, com comportamento ruim? Nós somos sempre senhores de nós mesmos, nós temos esse autocontrole e temos que ter isso aí. Mas isso não se desenvolve da hora para outra, do dia para a noite. É preciso estudo, é preciso tempo, é preciso experiência, é preciso ouvir outras pessoas falando a esse respeito. E aí, à medida que o tempo vai se formando, a gente vai descobrindo se a gente é ou se a gente não é médium, se a gente tem esse tipo de mediunidade ou outro tipo de mediunidade, e se a gente é capaz de controlar isso ou aquilo outro. É possível que um dia eu perca o controle, como acontece com qualquer outra situação, né? Pode ser no meu trabalho, posso ser conversando com um familiar. A gente às vezes se irrita e fala alto e todo mundo tem essa possibilidade de perder o controle um dia na vida. E também pode acontecer isso com os espíritos, mas o ideal é que a gente se esforce para que isso não aconteça. Para que seja mais eu no controle do que os espíritos. É tipo assim, tem um estrangeiro aqui, tem um americano aqui conversando comigo e com outras pessoas. Eu falo inglês, o americano fala, eu transmito para as pessoas. Olha, ele está dizendo isso, ele dizendo que gosta do Brasil. Pá. E aí a gente transmite. E não simplesmente faz o que o americano manda a gente fazer. A Mari Tavares diz assim, tenho muito medo devido a algumas coisas que aconteceram comigo. O medo é decorrente da gente perder o controle, né? Fica com pavor. Porque você acha que não pode controlar. Porém, com o estudo, a perseverança, com o tempo, a experiência, você vai descobrindo que está sob controle. A gente pode, por exemplo, controlar a bexiga da gente. Ele está com a bexiga cheia e diz assim, não, vou ter que aguardar um pouquinho até eu chegar no lugar onde tem um banheiro. Por que a gente não pode controlar um ser que não tem corpo espiritual, né? Que não tem corpo material, que está ali importando a gente? A gente consegue controlar a bexiga e não consegue controlar um espírito? E o espírito não tem corpo para nos obrigar a fazer nada? É um exemplo grosseiro, mas ele é real. Então a gente pode controlar o que a gente está dizendo. Às vezes uma pessoa diz uma grosseria para a gente e a gente é capaz de não responder grosseiramente, né? Porque não vale a pena discutir com essa pessoa. Então os espíritos fazem isso com a gente repete se quiser. A gente faz o que eles estão dizendo se a gente quiser. Agora, é claro que com o tempo, com a experiência, isso fica mais fácil. E há pessoas que estão em transe profundo ou que estão de alguma maneira tão sintonizados com o espírito que não conseguem de maneira nenhuma reagir. A gente falou sobre isso, sobre a obsessão um dia desse aí, em uma outra live. Pois bem, então é um tema muito vasto, a gente vai falar sobre esse tema em outros momentos. Vamos deixar salvo aqui no IGTV para quem não assistiu do início. E a gente também vai deixar lá no canal Reflexão Espírita, Prof. Júnior Historiador, que aí quem quiser assistir também está no canal do YouTube, porque nem todo mundo tem rede social e a gente está deixando lá. Então é sempre 50 minutos de live, já chegamos a esse ponto. Queria agradecer as pessoas que participaram, queria agradecer as pessoas que estiveram presentes nesse ambiente virtual e que compartilharam conosco suas experiências. Na próxima terça-feira a gente vai estar aqui às 8 horas para conversar um pouco mais sobre Espiritismo e essa doutrina que nos conforta, que nos esclarece e que faz a gente pensar um pouco mais sobre a vida. Muito obrigado, desejo um bom final de semana e uma boa noite a todos. Meu abraço.